Fala galera, beleza? Professor Valdir aqui trazendo uma videoaula para vocês. Gente, o propósito dessa aula hoje é dar umas dicas, tranquilizar vocês. Essa bimestral vai ser de boas, tá? A gente não teve aquele último momento que já me pediu para que eu pudesse dar um feedback para vocês sobre como seria, já que não tive o último encontro, não dei aquela última dica, aquele último empurrãozinho, né, os macetes. Embora eu tenha trabalhado até 7, 8 dicas no quadro, que praticamente assim, foi toma, faz, entendeu? Então fica tranquilo, estuda pelo caderno, estuda pelo livro, segue aquele padrãozinho de aula que a gente fez, aquelas questões que você já está no caminho certo. Hoje vou fazer algumas questões para que vocês possam tirar alguma dúvida. Vocês no privado podem conversar comigo. Vou deixar aqui triângulo equilátero, que é o triângulo mais importante da sua prova, prismas de base hexagonal e base quadrangular, e aí já tá bom, porque aí já finaliza o que estava faltando, o complemento da revisão, que ficou faltando aquela sexta-feira, que eu fiquei atestado, não pude estar aí, mas já estou de boa, já estou bem, tá? Estaremos aí quarta-feira, espero que vocês gostem das dicas e gostem da prova também, beleza? Não dá moleza, vamos estudar. Galera, pega aí, dá uma olhadinha nesse triângulo da tela. Esse triângulo, por característica, ele é um triângulo equilátero, certo? O que nós sabemos de triângulo equilátero? Muita coisa. Ele é regular, tem todos os lados iguais. Os ângulos internos, como você pode ver, já deixei anotadinho 60 graus. Essa é a característica principal dele, de lados iguais. Agora, como fórmula, todo triângulo equilátero, ele tem uma altura, tá? Caso a altura do equilátero seja solicitada na prova, L, raiz de 3 sobre 2. Foi trabalhado na revisão de sala. Outra coisa que é importante dele, ele tem a sua própria fórmula de área, né? A área do equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre... E essa fórmula vai ser muito importante. A gente aprendeu um pouquinho sobre hexágono, né? Os hexágonos. Os hexágonos são polígonos de 6 lados. E eles são formados por 6 triângulos equiláteros. Então, se você associar essa fórmula da área a um polígono chamado hexágono na prova, principalmente porque a base de um prisma de base hexagonal é um hexágono. E você, para calcular o volume de um prisma, precisa da área da base vezes a altura. Faça uma reflexão. Se tu para calcular o volume precisa da área da base vezes a altura, vai ter que calcular a área da base antes de multiplicar pela altura e obter o volume. Então, o meu hexágono, o hexágono, polígono de 6 lados, ele tem a sua área, tá certo? Então, ele tem a sua área e é baseada na fórmula do triângulo equilátero, certo? Que essa formulinha aqui, acabei de colocar. Se liga aí, Vitor, galera aí, João, tá? A galera que está aí em casa assistindo, Sara. Eu sei que tem uma galera que com certeza vai assistir essa aula. Galera, e olha só, 6 triângulos equiláteros vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, por que 6, Valdir? Porque o hexágono, que é muito difícil de desenhar, vocês viram na tela, na sala que eu ficava desenhando. Professor, eu tenho dificuldade de desenhar essa figura, pelo amor de Deus. É um pouquinho complicado, você vai pegando a manha de desenhar. Então, aqui no computador é mais difícil ainda desenhar esses polígonos, tá? A gente tem as manhas de fazer aqui, mas a ideia, nem tanto o desenho. Aqui, espaço criado, tem, se não me engano, uma forma de fazer, vai fazer feinho, ele completa. Deixa eu ver se é aqui essa ferramenta. Completou. Aí, né? Então, no computador eu tenho algumas ferramentas que facilitam para mim. Então, se você olhar direitinho, ele tem 6 lados e esse cara, ele pode ser dividido em triângulos, tá certo? Se, por exemplo, eu boto um pontinho aqui, não vai ficar tão perfeito, tá? Deixa eu pegar de novo, deixa eu tirar a ferramenta do desenho. Então, você tem aqui, se eu pegar o centro dele, eu consigo desenhar ele. Eu estou tendo dificuldade de desenhar aqui, deixa eu trocar. Agora, você pode desenhar esse cara, não vai ficar bonito nessa parte. Então, você consegue visualizar 6 triângulos todos regulares, são os equiláteros. É por isso que nessa fórmula, nessa hora, se estivesse na sala, a Isabela
Professor, explica, não entendi essa parte, né, Bela? Então, ó, por que 6? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero a área total, ou seja, eu tenho que somar as áreas ou multiplicar por 6. Calcular a área de um só, tá? E multiplica por 6. Ô, Valdir, isso parece difícil. Não é difícil, observe. Se o cara chega aqui e diz que o lado é 10, então todos medem 10, certo? Porque ele é um hexágono regular. Se ela é regular, os lados são todos iguais. Aí você diz, mas Valdir, eles são triângulos equiláteros. O equilátero tem lados iguais, então a parte de dentro também mede 10. Ele é todo perfeitinho, né? Complicado e perfeitinho. Todo mede 10. Ele disse que o lado é 10, tudo vale 10, porque ele é um equilátero, tá? E o hexágono herda as teorias do triângulo equilátero, porque ele tem 6 dentro dele. Ele é composto por 6. Isso ajuda muito para que a gente possa fazer cálculos do tipo pegar a área de um só, a área de um triângulo e multiplicar por 6. E aí fica pronto a fórmula da área do hexágono desse cara grandão aí que ele fez desenhar. Você não vai precisar desenhar na prova, tá? Você já tem ele desenhado lá. Ou seja, ele vai estar na prova. Galera, então vamos lá. Organizando nossa cabeça. Falou a altura do triângulo equilátero, L multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. A área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O hexágono é aquela teoria que ele tem 6 triângulos. É 6 vezes essa fórmula daqui. Beleza? Eu vou diminuir aqui para a escrita para a questão de poluição visual. E aí você tem as 3 principais fórmulas, né, que envolvem triângulos equiláteros na sua prova, tá bom? Vamos fazer uma questão? O próprio triângulo tem dizendo que 5 centímetros são suas medidas. Vamos calcular a altura e a área dele, beleza? Eu subi um pouquinho, eu tenho aqui a altura e a área desse cara. Vamos pegar uma canetinha preta. Então, esse sujeito, primeira coisa, eu vou calcular a altura dele, tá? A altura a gente costuma usar a letra H para altura. Então, vamos lá, a altura do triângulo equilátero. A gente viu ali a fórmula L, raiz de 3 sobre 2, a altura. O L é 5, galera, 5. Vocês viram que eu fiz teste na sala com 2, raiz de 3, 5, raiz de 5. Eu saí colocando as raizezinhas ali, porque a gente está no ensino médio, né? Raiz de 5 assim é coisa de nono ano. Mas só para a gente fixar o assunto. E vocês já viram o nível que eu vou colocar na prova pelo caderno, tá? Então, você tem 5 vezes a raiz de 3 sobre 2. Às vezes o 5, o número que está aqui no lugar do 5, dá para dividir por 2 e simplifica. Nesse caso não, né? A resposta fica assim, ó, 5 raiz de 3 sobre 2. Essa é a resposta. Detalhe, em centímetros, né? Então, aqui parecendo um alfa, pronto, em centímetros. Essa é a nossa medida, pronto, então essa é a resposta. Deixa lá. Se fosse área, centímetros quadrados. Se for volume, centímetros cúbicos, beleza? Olha aí que fácil. Agora, da mesma figura, eu quero a letra B, eu quero calcular a área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, vamos ver? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos lá. O L é 5, então temos 5 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Resposta é 25, raiz de 3. Eu sei que 25 não dá para dividir exatamente por 4, vou manter assim. Vamos supor que esse 25 fosse 100. 100 dava para dividir por 4. Né? Então, quando for possível dividir, divida, simplifique e tal. É aceito com simplificação, tá? Resposta 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Por que quadrado, Valval? Porque é área, galera. A área é quadrado. Aí Camila explicou bem na aula, disse, qual é a diferença de você esquecer o 2 no expoente. Aqui muda muita coisa. Camila explicou. Se tiver expoente 1, ou seja, não tiver nada, esse caso aqui é comprimento. Se for área, tem que ter expoente 2, que é região. E se tiver 3, é volume. Então, a diferença é gigante. Se você esquecer ou colocar o expoente errado, você erra a questão toda. Beleza, galera? Tá, Val, gostei. Agora, se esse triângulo equilátero que você criou, Valdixson, se eu quisesse calcular, vou dar um Ctrl Z aqui, galera. Se eu quisesse calcular, por exemplo, a área desse cara, tá? Calcular a área dele, bom, eu preciso calcular a área de um triângulo e multiplicar por 6, é isso? Então, vamos lá, eu vou pegar a área de um triângulo, eu vou tentar tirar ele daqui, deixa eu tentar tirar ele daqui, ó.
tá? Vou puxar ele para outro canto aqui. Puxar ele lá para baixo, vamos ver se ele desce. Pronto. Então ele aqui, eu vou calcular esse cara. Tá? Imagine que eu tenha na prova um desse. E aí vou chamar letra B, né? Letra B não, letra C. Problema C é o quê? Calcule a área desse camarada. Então ele tem 6 triângulos. A área do hexágono. 6 vezes a área de um triângulo. Ele é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos fazer aqui, ó. 6 vezes, deixar sobre 4 aqui. L é 10, né, gente? L é 10. 10 ao quadrado, eu já vou colocar aqui, ó. 10 ao quadrado. Raiz de 3. Dá para simplificar 6 com 4? Eu acho que sim, né? Por 2. Vai dar 3 aqui. Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 100, né, gente? 10 ao quadrado é 100. Fica 3 vezes 100, raiz de 3, tá? Deixa eu botar raiz de 3 sobre 2. E aí eu tenho aqui, ó, o 100 dividido por 2. O 100 por 2 dá 50. 3 vezes 50, 150, raiz de 3. Veja que eu já fiz a conta do hexágono todo, 6 vezes a área do triângulo. Então já saiu a fórmula, já saiu a resposta total da área do amarelinho aí, ó. Então ele vai ser em, eu não dei a unidade, vamos colocar em metros. Supor que esse cara está em metros, tá? Então a resposta vai ser em metros quadrados. Então essa é a minha respostinha do hexágono. Veja como vai ser de boas, tá? Vamos para as sólidos geométricos, porque essa parte de área, vamos lá. Então, acredito que você vai encontrar a diferença entre área e perímetro. Também conversei na sala, então eu falei com o Ian, qual é a diferença entre área e perímetro? O Ian ficou um pouquinho assim, pá, inicialmente bateu uma dúvida, mas respondeu legal. Não foi, Ian? Então, qual é a ideia? O perímetro é a soma dos lados ou contorno de uma figura. E área é região, tá certo? Fica ligado. Então, se eu falar, citar uma questão teórica sobre isso, já está ligado. E se eu, digamos que eu pego uma figura, digamos que eu pegue lá um quadrado, né? Deixa eu pegar uma figura aqui. Eu pego um quadrado, vou tentar desenhar um quadrado aqui, vamos ver se a figura, como ficou bem desenhado. Mágica do aplicativo. E eu vou fazer um, sei lá, um retângulo. Vou fazer um retângulo de boas, tudo tortinho. Aê! Então, o que acontece aqui é o seguinte, galera. A área de um é diferente da área do outro. Será? Às vezes é igual. Espera aí, deixa eu colocar esse cara aqui. Esse cara é 30 e aqui é 30. Pode ser centímetros, metros. Mas uma coisa é certa. Desse cara, o seu perímetro, tá? O perímetro do quadrado. Vou trazer aqui. Perímetro 1, da figura 1. Vou chamar a figura 1. Vou chamar a figura 2. Então, a figura 1 é o centro. Tem seu perímetro, né, gente? Soma todos os lados do quadrado, dá 30 vezes 4, né? Então, 30 vezes 4, vezes 4, 12. Então, ele tem 120, não é isso? 3 vezes 4, 12, tá bom? Então, entenda, 30 mais 30 mais 30, 30 mais 30 é 60, 60 mais 60 é 120. Então, ele tem 120 de perímetro. Agora, a sua área não, viu? A área base vezes altura. 30 vezes 30, 900. Então, se ligue que área e perímetro são números diferentes. Para essa figura que é retângulo, eu tenho, vamos dar medidas aqui, vamos dizer que aqui é 40 e aqui é 10. Poxa vida, será que é a mesma área, o mesmo perímetro? Vamos ver. O que seria o perímetro da figura 2? 10 mais 10, 20. 40 mais 40, 80. 80 mais 20, 100. Quem é que tem maior perímetro? O P1. O quadrado tem o maior perímetro, porque o retângulo, embora tenha 40 na horizontal, só tem 10 na vertical, e aí ele perde por 20 unidades no perímetro. Mas a área, quem é maior na área? Vamos ver. Área 2. Deixa eu ver aqui o que o bicho completou a figura, como se estivesse desenhando. Bom, área 2 é um retângulo base vezes altura, 40 vezes 10. E 40 vezes 10 dá 400. Observe que o quadrado tem 900, tá? E esse retângulo tem 400, tá? Que é base vezes altura, portanto, o quadrado é maior perímetro, é maior em área. Então, eu posso estabelecer alguma coisa na prova de comparação, para te obrigar a fazer cálculos de área, perímetro, e fazer comparações. Eu vou fazer isso na prova, tá? Então, estuda as fórmulas do triângulo, do losango, do trapézio, tá?
do quadrado, do retângulo, são 7 formulinhas, fórmula do fundamental, são fórmulas básicas de figuras planas. Por isso que o nome da prova é Tópicos de Geometria. Combinado? Então, tá feito. Ó, gente, praticamente metade da revisão foi aqui. Deixa eu voltar aqui, vamos pegar aqui os sólidos para fechar essa aula. Você vai ter cubos, paralelepípedos. O que eu vou perguntar na prova que eu já dei na sala isso? O que eu dei na sala? Diagonal do cubo, diagonal do paralelepípedo, tá na prova, tá? Vamos lembrar das fórmulas? Já fiz as questões no quadro, tá? Então vamos lá, diagonal de um cubo, lá de cá é cubo, tá? Então vou colocar aqui, quem lembra a fórmula da diagonal do cubo? A medida da aresta vezes raiz de 3. Fácil demais, tá? Qual é a diagonal do paralelepípedo? A raiz, essa aqui é maior, por quê? Porque esse cara tem dimensões diferentes, A, B e C, né? Ele tem 3 dimensões, tá? Então, ele é A ao quadrado mais B ao quadrado. Espero que você esteja assistindo essa aula já com a base. Aqui isso aí eu sei, isso aí eu sei, aquilo não sei, já fica ligado, tá? Diagonal está aí, das duas figuras. O volume, olha gente, para todos os prismas, o volume é a mesma fórmula. Eu vou nem dar agora, eu vou dar no final. Né? Vocês sabem que a área da base, calcula a área da base, vá, multiplique pela altura, acabou. Beleza? Bom, a área, né? A área desse cara é o seguinte, a área do paralelepípedo, é 2 vezes, aí tem aquelas combinações, A com B, A com C. B com C. Pronto, essa é a fórmula da área. O que seria a área disso, galera? Somar as laterais da caixa, né? Porque isso é uma caixa. Esse paralelepípedo reto aí, ele tem 6 faces. Aquele paralelepípedo inclinado, só para dizer que existe um que é oblíquo, tá? Mas a gente não vai cair na prova, não. Isso cai de vez em quando no Enem, no vestibular, e é bem teórico, só para saber. Você vê que tem uma inclinação de uns 30 graus, 60 graus e tal. Que não vai cair não, vai cair os retos, beleza? Mas está aí que faz parte do assunto, galera. Ei, a área do cubo, vamos lá. Como é que é a área do cubo? É a mesma área desse cara, só que o que acontece? Esse sujeito, ele é tão mais fácil, porque observa, galera, sinceramente, esse sujeito, ele é formado por quadrados, certo? Ó, tem quadrado aqui, tem um quadrado em cima que é a tampa, ó, tem um quadrado, e os quadrados são iguais, porque isso aqui é um cubo. E como é que é a área de um quadrado? Aí você vai dizer, Valdir, poxa, a área do quadrado é base vezes altura. Os quadrados são todos iguais e eles têm 6, tá? E se ele tem 6, poxa, pensa comigo, a área total dele é 6 vezes a área de um só. Claro, se ele tem 6, poxa, A ao quadrado é a área de 1, multiplica por 6, achou a área total. A área total está pronta, do cubo tudo é fácil no cubo, tudo é simples. Tá vendo? Diagonal, área total. Para qualquer prisma, o volume, porque não deu o volume deles dois, percebe? Para qualquer prisma, o volume é sempre único. Qual é o volume de qualquer prisma? Vou botar aqui, ó. Qualquer, do cubo, do paralelepípedo, do prisma de base hexagonal, base decagonal, qualquer base, um prisma, tá? Se ele for prisma, o volume dele é a área da base, tu multiplica essa área da base pela altura e acabou. Achou o volume, né? A região e tal. E eu finalizei a aula passada, eu ia falar de capacidade, que era a quantidade de líquido que dá para colocar dentro de uma caixa dessa. Isso não vai cair não, porque não deu tempo de aprofundar, beleza? Fique tranquilo nessa parte aí. Teve uma galera que estava ligada nisso, até me falou no privado, Luiz, não vai cair isso para aí. Não deu para aprofundar, segura, não coloquei na prova de boas, tá bom? Eu peguei um prisma deitado aí. Esse prisma azul aí, ó, esse camarada aqui, ele é um prisma de base hexagonal. Observe que a base dele é um hexágono, né? Deixa eu descer aqui, hexágono. E coloquei outros prismas só para poder você conhecê-los, né? Base pentagonal, tá? Várias bases aqui, a base hexagonal. Então você vai ter esses caras aí. Eu vou deletar ele aqui, só questão de espaço. Só é calcular a área da base, multiplicar pela altura, você acha o volume, beleza? Só que para achar a área total desse cara, eu teria que somar os retângulos ao redor dele, tá? Os retângulos e as duas bases. Eu fiz uma questão dessa naquela sala, acho que vocês lembram, a gente trocou de sala por causa do ar-condicionado e fomos para a sala acho que é do 8º ano,
E lá nós fizemos 4 questões, foi massa, a galera fez direitinho, gostei do feedback, da interação. Teve gente que não faz, né? Tem gente que não faz nunca atividade na sala, fica enrolando. Bom, depois ele vai colher o que plantou, porque não fez a autocorreção comigo, infelizmente, mas conto que vocês corram atrás do tempo perdido e peguem as atividades, são feitas em salas, são respondidas e dado feedback individualmente muitas vezes. Então teve uma boa interação, um bom engajamento da galera, a galera mandou bem nessa questão daí, tá? Eu tinha, deixa eu ver aqui que foi, já fiz essa aqui, vou fechar a aula com isso, tá? Vamos dizer que a altura dele, ele está inclinado, né? Ele podia estar em pé, mas eu deitei ele para você entender que nem sempre as coisas vêm tudo certinha. Vamos visualizá-lo deitado mesmo. A altura desse cara, vou dizer que a altura desse cara é 20, tá? 20 centímetros, são a caixa de presente. E aqui é um hexágono, né? Vamos dizer que a aresta dele, vamos botar 10, tá? 10, tá bom? Reviso do caderno, o que eu botei na sala, tá? Mas olha aqui, então, eu quero calcular o volume desse sujeito, o volume dele. Então, calcular da base e multiplico pela altura. Então, minha missão número 1 é quem é a área da base? Essa é a minha pergunta. Porque a altura eu já estou vendo que é 20, né, gente? Então é o seguinte, vou pegar a área da base e multiplicar por 20. Pronto. O meu problema é quem é a área da base, danada da base. É um hexágono, a gente acabamos de fazer aqui, ó. Deixa eu voltar. Acabamos de abrir a aula falando sobre isso aqui, ó. Tá? A área da base seria essa fórmula, né? 6 vezes a área do triângulo equilátero. Acabamos de fazer isso. Então, vamos que vamos. Vamos fazer aqui. Então, a área da base é 6 vezes L ao quadrado vezes a raiz. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, não ficou bom não. Aqui, pronto. Raiz de 3 sobre 4. É isso mesmo. E o L é o A, né, gente? É a área da base, o hexágono. É 10 aqui, é 10. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes, então, tracinho, sobre 4, tá? L é 10 ao quadrado, raiz de 3. Então, vamos ter... Eu vou simplificando logo esse cara de novo. Vai por 2 dá 2, por 2 dá 3. Simplifica o 6 por 2 e o 4 por 2. O 10 ao quadrado é 100, né? Então, vamos ter 3 vezes 100, raiz de 3. E tem um 2 embaixo, não esquece dele. 100 dividido por 2 dá 50. Acho que eu fiz essa conta hoje. 3 vezes 50, 150, raiz de 3. Essa é a área da base. Qual é o volume, então? Para terminar o problema, o volume desse prisma, como a gente colocou aqui em cima, ó, a área da base, né? Vamos pegar aqui o meu marca-texto. A área da base, multiplica tu pela altura, que é 20, e acaba, liquida a fatura e finalizamos tudo, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, a área da base aqui é 150 raiz de 3, multiplicado pela altura, que é 20. Gente, eu tenho que fazer 150 vezes 20, viu? Ó, 2 vezes 15... 30 com 2 zeros, 3.000 raiz de 3 centímetros. Ei, é cúbico. Por que cúbico, Voval? Porque é volume, galera, né? A gente falar de volume, falar de medidas cúbicas, combinado? Fechou. Galera, a dica é essa. Na prova você vai ter diagonal do cubo, paralelepípedo, área total, o volume, é o básico, tá? Área do quadrado, de triângulo. Lembre que a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Não esquece de dividir por 2. Beleza? Então fica a dica para vocês. A aula foi rápida aqui, 20 e poucos minutinhos, mas é só o que faltou de complemento do que aconteceu na sala. Beleza? Então boa prova a todos vocês. Quarta-feira a gente se vê lá na escola. Viu? Valeu. Tchau, tchau.